esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Jesus indaga os seus discípulos sobre quem dizem os homens ser ele. E logo em seguida pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? A pergunta de Jesus é muito pertinente, porque não é tarefa muito fácil ser capaz de descrever aqueles com quem nós convivemos. Nós, boa parte das vezes, nos relacionamos por susto, tendo uma impressão sobre aqueles com quem a gente se relaciona, que vai se desfazendo com o passar do tempo, se confirmando segundo as nossas expectativas ou sendo uma grande decepção da nossa idealização. E boa parte das vezes, se nós observamos bem, o início do nosso encontro com uma outra pessoa, na verdade, não é de muita abertura para que o outro venha a nós naquilo que ele é. A gente, via de regra, acaba gostando do outro daquilo que é um espelho, daquilo que a gente tem ou daquilo que em segredo a gente gostaria de ter. Demora muito tempo, muitos quilos de sal num casamento, muitos desencontros e decepção para que a gente tenha uma pálida noção de quem é a pessoa com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos casamos, para além da nossa expectativa, da nossa projeção, daquela primeira impressão. E não é à toa que Cristo esteja perguntando aos seus discípulos, aos seus apóstolos, porque o apóstolo é aquele que primeiro experimenta e depois se coloca a anunciar. E esta palavra de Jesus é muito pertinente, porque ele pergunta: quem dizem os homens que eu sou? E isso se atualiza nos tempos que são os nossos, porque nós nos encontramos num tempo de muito falatório. Há muita gente que diz muita coisa, da boca para fora, até se insulta, está escondido nas redes sociais, atrás de um avatar ou de um filtro. Lá todos nós somos mais belos. E a gente fala um tanto de coisa, porque nos falta saber o que é necessário dizer. Certamente um dos sintomas de uma grande incapacidade de saber quem se é, para além daquilo que se faz, de saber quem é o outro por detrás da máscara da face. Um tempo onde nós não somos capazes de perceber isso é que a gente tem que dizer muitas coisas, para assim, nesse falatório, não comparecermos diante daquela palavra necessária sobre o outro e sobre nós mesmos. É preciso desdizer o dito, lembra Heidegger, o filósofo, e Jesus também vai ajudar os discípulos a desdizer aquilo que dizem a seu respeito. Chama a atenção, se estivermos atentos, no versículo 18, que se diz que Jesus está orando num lugar isolado, e essa é a motivação da sua pergunta. É muito bonito pensar assim, não é? Que Jesus tem tempo para a interioridade, para aquele lugar onde nós não somos violentados pelos dizeres e pelas muitas palavras. Hoje nós temos sempre muitas ansiedades e muito estresse, porque tem tanto falatório e a gente não tem tempo para o silêncio. Até poderíamos dizer que a gente tem que falar tantas coisas porque estamos em péssima companhia, não é? E o nosso dizer interno poderia nos incomodar. Jesus é uma pessoa que tem tempo para poder rezar, que não teme o silêncio. E brota deste silêncio a sua pergunta. E que cada um de nós tenha consciência disso, na nossa vida interior e também nas nossas relações,
que é preciso ter tempo para aquele algo que emerge quando nos escapa a palavra. Às vezes a gente envenena as nossas relações porque a gente já tem muitas certezas e nessas muitas certezas a gente se ensurdece. Então é preciso um tempo de silêncio, um tempo de contemplação, um tempo cruzado sem testemunha, onde a gente comparece diante não das respostas prontas, que são sempre melhores na vida da nossa vizinha do que nas nossas, mas a gente comparece diante das nossas perguntas, porque as perguntas são tanto ou mais importantes do que as respostas. E é deste momento de silêncio, de oração, que o Cristo faz a sua pergunta, convidando os discípulos a estarem naquele lugar onde nos falta a palavra, aquele lugar onde o outro pode vir a ser. Não se esqueça disso. Se no seu casamento estiverem sobrando os desentendimentos, pode ser que estão sobrando palavras e faltam perguntas. É preciso deixar que o outro venha a ser, que o outro se manifeste e que ele possa dizer de si, para além do nosso falatório, porque senão não há encontro verdadeiro, onde sobram palavras e afirmações e certezas e não há espaço para perguntas bem colocadas. Pedro, é claro, sanguíneo, ele responde por impulso, mas também deixando-se guiar pelo Espírito. Por impulsividade, porque Pedro era um homem muito sanguíneo, muito cheio de si, um homem escravo dos próprios afetos. E é sempre um indício de alguém que é escravo dos próprios afetos, a pessoa ficar o tempo todo falando, inclusive falando de si, né? Já se encontrou com uma pessoa que acha que é feio tudo que não é espelho, que você começa a falar de si e ela só fala das suas próprias questões, inclusive das próprias desgraças. Tem gente que disputa até naquilo que é ruim, a pessoa não escuta, ela está falando apenas de si. Pedro, de alguma forma, é essa pessoa impulsiva, fala por impulso, mas também lhe é dado, pela graça divina, falar segundo o Espírito. O apóstolo Paulo diz na carta aos Coríntios que ninguém pode dizer que Jesus é Senhor a não ser segundo o Espírito Santo. E aqui temos que recolher, irmãos e irmãs, uma lição. Porque em Pedro sobram os impulsos e o falatório, e ele deve deixar a sua alma silenciar e acomodar-se. E ao invés de falar das próprias certezas, o Cristo fala da sua convicção. O Filho do Homem deve sofrer muito. Porque o sofrimento nos visita naquele lugar onde a palavra não é suficiente. Pensemos nós, no início de um relacionamento a gente diz, não, eu escolhi me casar com essa pessoa e será o amor da minha vida. E aí subimos ao altar com as nossas meias verdades e vamos ter que reelaborar aquilo que foi dito. Porque o amor de um casamento não cabe num eu te amo, num eu juro. Fica até bonito uma música do Leandro e do Leonardo, mas dizer isto irá impor outras linguagens que escapam a uma frase de efeito. Ao mesmo tempo, também, se nós olhamos para a nossa própria existência, pensando nos nossos filhos, quando a gente vai lá e registra aquela criança com aquele nome, tudo que significa cuidar de um filho não vai caber naquela primeira palavra, vai ter que ser reelaborado, ser dito. Então, Pedro está passando deste lugar das paixões, onde é muito fácil dizer, porque quando nós estamos apaixonados, a gente diz nos lábios, o difícil é digerir no estômago. E isto impõe o seu silêncio. Aqui me recordo de Dostoiévski, não é? Quando ele diz que na nossa vida nós experimentamos dois amores. O amor das paixões, que é o amor imaginativo, e aquele que se torna oblativo. E aí Dostoiévski diz, o amor imaginativo é aquele dos jovens, não é? É aquele onde a gente é capaz de dar a vida desde que não dure muito. A vida é como um teatro, onde a gente faz uma exibição e depois fecha a cortina e todo mundo aplaude. Agora, o amor oblativo, não. É um amor de reciprocidade, de encontro. Podemos dizer um amor de escuta, onde muito mais importante do que os nossos lábios está o nosso ouvido e onde a gente se oferece. É o que Cristo está ensinando a Pedro. Não é sobre certezas, Pedro. Certeza de quem muito diz. E, às vezes, nós dizemos para não termos que ir às verdadeiras palavras e perguntas. É sobre esta convicção. E aqui entendemos a pertinência da primeira leitura escolhida para hoje, onde comparecemos diante da profecia de Zacarias, versículo 10, onde se diz, derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém
um ruahen, um espírito de graça, assim traduzimos, um espírito de graça e de súplica. E aqui vale a pena destacar que o espírito, na perspectiva hebraica, é entendido como uma dimensão feminina. Quero destacar isso. O espírito, que é aquele que inspira os lábios do apóstolo Pedro, tem uma dimensão feminina. Pensando hoje na preparação dessa homilia, me veio à cabeça assim, todo mundo vai falar do Pai, né? O Pai que revelou. Mas vamos pensar aqui nessa dimensão do Espírito que revela, porque o Espírito tem características femininas, não é? Nós, homens, às vezes, no nosso ímpeto, escutamos pouco, falamos mal. O Espírito é aquele que, na perspectiva bíblica, é capaz de colocar-se como o advogado, como o que diz em nosso nome. Deixa que o Espírito Santo na sua vida seja aquele que advoga as suas causas. Quando você estiver no meio de uma briga, violentado pelas suas certezas, empreste seus lábios para que o Espírito possa dizer, para não dizer besteira. O Espírito é aquele que nos dá as palavras acertadas. Então, quando você estiver num lugar que te falta a palavra, seja porque te falta o respiro numa ansiedade, ou porque você vai ter um dizer maldito, um maledictio, deixa que o Espírito diga, que Ele inspire os seus lábios. O Espírito é aquele que ensina, é aquele que recorda, e o Espírito é aquele que gera, não é? Nós temos que fazer os partos das boas palavras, os partos de nós mesmos. Pedro é alguém que tem sede, é alguém que tem fome, e experimenta, quando é confrontado pela pergunta de Cristo, o que significa não caber nas próprias palavras e nas próprias certezas. Ele dá uma resposta formal, elaborada, mas que não é suficiente, que precisa ser inspirada. Pense nisso, hein? Cuidado nestes tempos de falatório, para, na sociedade, na política e nas suas relações, não ter sempre palavras acertadas. Porque, às vezes, esse é o nosso problema. A gente tem tanta certeza, diz tantas coisas, diz da boca para fora, o outro vai escutar do coração para dentro e vai ser muito difícil de tirar de lá. Lembre-se daquilo que nos ensinam os Simpsons, o conselho da Lisa Simpson, quando ela disse, se você estiver diante de uma pessoa, se tiver com a impressão de que ela está olhando para você, com a impressão de que você é meio retardado, não abra a boca, porque essa pessoa pode ter certeza. É bem isso, né? Tem hora que a gente tem que falar assim, bom, deixa eu ficar calado aqui, porque o que eu disser aqui pode, na verdade, confirmar coisas que eu não queria. E o apóstolo Paulo, lembra na carta aos Gálatas, este é o segredo, ser inspirado, mais do que apaixonado, não ser uma pessoa escrava dos próprios impulsos, nós somos revestidos de Cristo. Então, inclua no vocabulário da sua existência, estar revestido de Cristo, não apenas à flor da pele, nos próprios sentimentos e nos próprios afetos, mas deixar-se revestir pelo Cristo, este revestimento do Cristo que dá à sua vida muito mais do que reivindica, e que nós tenhamos mais transpiração. Assim está indicado o Salmo 62 que nós acabamos de escutar, se prestamos atenção. No versículo 9, assim se diz, para mim foste sempre um socorro. Olha que coisa bonita. O salmista, diferente de Pedro, ele não elabora a ideia de um Deus que é formal, que é da doutrina, do catecismo, um Deus que é um arrazoado lógico. Todas as coisas são importantes, doutrina, o catecismo, precisamos de forma e de rito. Mas a pergunta que Cristo faz não foi respondida. E para vós, quem eu sou? Se Cristo te pergunta hoje, o que ele significa na sua vida? Qual que seria a resposta? Ah, é porque minha avó me ensinou a rezar. Ah, porque eu acho que ele é um cara bacana. Ah, porque eu tenho medo de ir para o inferno. Todas essas respostas seriam lógicas. Mas para você, o que Jesus significa? O salmista diz, para mim, ou seja, não é para os outros, não é uma resposta formal. Para mim, Deus é socorro. E a palavra socorro no hebraico é tão bonito, que é ezer. Assim como o Espírito é paráclito, advogado, aquele que coloca do lado, o Senhor é o nosso socorro. Eu me abrigo debaixo das asas de Deus. É bonito pensar nisso, né? A imagem que está no hebraico é, de fato, a imagem de uma ave, não é? Que estende as suas asas e protege a sua criação. Essa é a experiência que nós temos que ter de Deus, estarmos debaixo das suas asas. E assim Ele nos ensina a passarmos das nossas emoções para a entrega. Nós estamos muito afetados, muito à flor da pele.
Temos que, na verdade, nos perguntar como é que, na nossa vida, nós podemos ser as soluções que nós reivindicamos. Viver um pouco menos num estado de reclamação e mais num estado de entrega. O Filho do Homem deve entregar a sua vida. O sentido da vida está quando nós entregamos. Jesus diz, quando você estiver com a sensação de que está perdendo a sua vida, não vale a pena, então entrega. É uma coisa de paradoxo, né? Às vezes a gente pensa assim, minha vida está tão ruim, então eu agora vou ter uma vida louca, eu vou ser dissoluto, eu vou cuidar só de mim mesmo, no meu próprio interesse. E aí a gente fica frustrado, né? Porque alguma coisa que foge do nosso script nos joga num buraco. Então Jesus diz, quando você estiver com medo de perder, você entrega. Estou com medo de perder essa discussão, quero perder o réu primário com o meu marido, ele não tem razão. Então entregue, né? Às vezes, quando o outro está fora de si, a gente tem que devolvê-lo a si mesmo, não pagando da mesma moeda, mas dando, inclusive, a capacidade de se envergonhar diante da sua sandice. Então, quando tivermos a flor da pele nas emoções, é preciso nos entregarmos e passarmos os nossos afetos, as nossas afetações, para um estado de esvaziamento, para assim podermos confiar um pouco menos em nós mesmos e mais na graça daquele que, para nós, numa verdade existencial, para além do nosso conceito, para além das nossas certezas, é a grande convicção, a grande experiência, a grande esperança, a grande luz da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, do céu e da terra, e em Jesus